Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Livro de Josué, capítulo de número 6. A Bíblia, ela nos traz a história deste homem e do povo hebreu junto quando eles vão para a terra de Jericó. Eles vão para aquela terra e agora a Bíblia, ela nos relata que é a primeira cidade a qual Josué ele está na incumbência de conduzir o povo para vencer as lutas e levá-los até a terra prometida. Antes de nós entrarmos propriamente em Josué, capítulo de número 6, é importante nós irmos um pouco atrás na história para entendermos com um pouco mais de detalhes. Josué, ele é sucessor de um homem chamado Moisés. Moisés, ele vive durante 120 anos. Moisés, ele é escolhido por Deus para a condução do povo até a terra prometida. E no meio do caminho, Deus, ele escolhe um sucessor para Moisés. Ora, Moisés, ele não viveria para sempre. Então chegaria um momento em que a sua carreira se findaria e dali em diante outro precisaria conduzir aquele propósito a qual ele havia começado. E o escolhido foi Josué. Josué, ele passa a ficar lado a lado com Moisés, a aprender com Moisés. Ele começa a ser um dos seus homens de confiança. Moisés finda sua vida após 120 anos e chega o momento de Josué tomar a liderança. Chega o momento de Josué colocar tudo aquilo em prática que ora ele havia aprendido com Moisés. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo de número 1 e versos 9 a seguir, que Deus, ele dá uma ordem para Josué. Olha, Josué, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Não temas, porque eu, Senhor, estarei contigo por onde quer que tu fores. E eu acho muito interessante esta palavra a qual o Senhor dá a Josué. E antes de nós entrarmos propriamente no capítulo de número 6, eu quero primeiramente falar deste verso, porque aqui me dá uma grande lição. Talvez Josué, por conviver muitos anos com Moisés, talvez Josué, por estar muitos anos aprendendo com Moisés, Josué, ele estava, creio eu, conjecturando eu, que apreensivo, com medo, pois talvez para ele precisaria ser um novo Moisés. Mas aqui eu aprendo a primeira lição desta história. Deus, ele nunca quis um novo Moisés. Como assim, irmão Paulo? Deus, ele nunca quis um novo Moisés, mas sim um Josué. Já me permita liberar a primeira lição
desta passagem sobre a vida de pessoas aqui através dessa live. Deus, Ele não quer te usar como o outro. Deus, Ele tem uma maneira específica para te usar. Deus, Ele não quer que você se compare com o outro. Talvez Josué se comparou muito a Moisés. Preciso ser igual a ele. Mas Deus hoje Ele me traz aqui, através dessa live, para te dizer: pare de se comparar com o outro. Pois Deus, Ele não quer te usar da mesma maneira que usa o colega. Para cada um de nós, Deus, Ele tem uma forma diferente de trabalhar. É claro, é bom nós termos referências. É bom nós termos alguém para nos espelharmos. Mas a primeira lição que Cristo Ele quer deixar aos nossos corações através dessa live é esta: Ele nunca quis um novo Moisés, mas sim um Josué preparado. Eu não sei se você está entendendo isso, mas sabe aquele projeto que Deus colocara em suas mãos e você, por muitas das vezes, fica pensando: eu não sou preparado, fulano é mais qualificado. Ei, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Deus, Ele vai te usar da sua maneira. Deus, Ele vai te usar do seu jeito. Deus, Ele vai te usar e vai te aperfeiçoar para a obra a qual Ele designou em tuas mãos. Então a primeira lição que Deus Ele quer tratar em nossos corações é: não é mais tempo de ficar se comparando com o outro. Deus te mandou fazer. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Deus que fez a promessa, Ele estará contigo por onde quer que tu fores. E Josué, agora ele enfrenta o seu primeiro obstáculo. O povo hebreu, eles percorreram até a terra prometida cerca de 31 reinos, que eles guerrearam, lutaram e venceram para alcançar a promessa a qual Deus outrora havia os feito. E Deus dá uma ordem para Josué, para que o povo sitie a cidade durante 7 dias. Os 6 primeiros dias eles sitiariam por uma vez a cada dia. E no 7º dia eles sitiariam durante 7 vezes. E após isso eles ouviam os sacerdotes tocarem as buzinas. E então eles davam um longo grito e as muralhas viriam abaixo. Mas antes de nós esmiuçarmos esta ordenança a qual Cristo dá
para o povo e para Josué, há algo que me chama muito a atenção, pois o texto do capítulo número 6, ele começa nos dizendo como a cidade estava. Por conta do avanço do povo hebreu, a cidade, o texto vai nos relatar que a cidade estava fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Não havia passagem. Estava totalmente fechada. Mas Deus, ele dá uma promessa para Josué. Josué, tenho dado Jericó em tuas mãos. Mas a cidade estava fechada. Mas Deus já havia feito a promessa para Josué. Tenho dado a cidade em suas mãos. Eu quero liberar essa palavra profética para a tua vida através dessa live. Estamos findando o ano. E um ano novo está se iniciando. 2025 está batendo na porta. Eu não sei como estão as situações da sua vida. Talvez se encontra como a cidade de Jericó, totalmente fechada, sem fluxo nenhum. Mas Deus, ele me traz aqui e permite eu liberar essa palavra profética sobre a tua vida. 2025 será um ano a qual Deus, ele dará um ano abençoado sobre a tua vida. Mas Paulo, a economia está indo de mal a pior. Deus é especialista em trabalhar na contramão. Ele é o Deus da improbabilidade. Mas Paulo, as coisas estão aumentando. Fica tranquilo, pois o Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. A cidade estava totalmente fechada, mas Deus deu a cidade nas mãos de Josué, porque ele é o Deus que tem a chave que abre e ninguém fecha, e tem a chave que fecha e ninguém abre. Glória a Deus. Que Deus abençoe ao meu amigo cantor, irmão Sidrônio, que está conosco. Josué, agora ele se vê em seu primeiro obstáculo, a cidade de Jericó em sua frente. E é importante nós salientarmos isso, pois as fortalezas daquelas muralhas eram conhecidas, pois Jericó era uma cidade bem estruturada, era uma cidade totalmente fortalecida, era uma grande fortaleza. E Deus diz a Josué: sitiem a cidade por 7 dias. Durante 6 dias, uma volta. Após o 7º, vocês sitiem por 7 vezes. Depois, toquem as trombetas e gritem. E as muralhas vieram abaixo. Eu quero compartilhar mais algumas lições sobre esta passagem ao teu coração. Deus, ele dá uma estratégia a Josué: rodear a cidade. Se tratando de estratégias militares, aos olhos humanos, era completamente algo impossível de dar certo, porque além de continuarem sitiando a cidade sem atacar,
o exército inimigo, eles sitiariam em silêncio. E aqui há algumas pérolas para nós esmiuçarmos. A primeira delas, Josué, após ouvir essas palavras, ele as passou para o seu exército. E o que tem isso, irmão Paulo? Muito simples. Josué, ele confiou na palavra ordenada por Deus. Ainda que para ele, se tratando de guerras militares, era algo totalmente o inverso. Mas Josué, ele decidiu confiar na palavra a qual Deus havia o entregado. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Talvez Josué, ele não estava podendo ver, mas ele tinha no seu coração uma fé que aquela ordenança seria capaz de conduzi-los até a vitória. Josué, ele confiou na palavra dada por Deus. E falar de confiança, eu não posso me esquecer de um homem chamado Abraão. Deus, ele faz uma promessa a Abraão. Abraão, sai de tua terra e de tua parentela, que eu te mostrarei. Deus havia dado a Abraão uma promessa, que ele seria pai de nações, pai de multidões. Mas para isso seria necessário ele tomar uma atitude, sair da área do comodismo e ir para uma terra onde Cristo iria lhe mostrar. Abraão, ele confiou na promessa e alcançou. Josué confiou na palavra dada por Deus e alcançou vitória. Aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações através dessa live é muito simples. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Nós temos que começar a colocar a nossa fé em prática. E falar sobre fé, eu não posso me esquecer sobre a mulher do fluxo de sangue. Pois há 12 anos, aquela mulher, ela padeceu com muitos médicos, a ponto de gastar tudo o que tinha, mas não foi o suficiente para que ela pudesse ter o seu fluxo sanado. Mas ela ver Jesus, e conjecturando ela conhecendo os seus feitos, ela propõe em seu coração tocar na orla do mestre, pois em uma atitude de fé, ela tinha consigo que se tão somente tocar, ela teria o seu fluxo estancado. E aquela mulher, ela toca na orla de Jesus e tem o seu fluxo sanado. Imediatamente ela tem o seu milagre por uma atitude de fé que aquela mulher teve. Nós precisamos entender
que para algumas promessas começarem a ser concretizadas em nossas vidas, é necessário nós termos a atitude de acreditar. Mas, irmão Paulo, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. Mas acredita, Deus, Ele te fez a promessa e Ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Se Deus, Ele te fez uma promessa, por mais que a situação esteja totalmente contrária àquilo que ora Deus falou, confie, pois se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. E Josué, ele começa a falar ao povo aquilo que Deus fala para ele. E começa a traçar a estratégia do mesmo modo a qual Deus fala para ele. É um ponto que me chama muito a atenção, é que uma das ordens do Senhor era que eles sitiassem a cidade, mas sitiassem em silêncio. Eles sitiarem a cidade quietinhos. E aqui eu entendo algo muito forte. Quantas das vezes nós passamos por tribulações e nós queremos ir para o confronto, nós queremos ir para o embate, nós queremos responder, mas Deus, Ele manda o povo sitiar em silêncio. Em outras palavras, é Deus dizendo para mim e para você, através desta live, a ordenança é: sitie em silêncio. Como assim, irmão Paulo? Passe por essa tribulação em silêncio. Não vai para o confronto, não debata, não discuta, não enfrente o inimigo, porque Deus, Ele manda ficar em silêncio, porque não é você que vai lutar, é Deus que vai ir na sua frente. E falar sobre passar tribulações em silêncio, eu não posso me esquecer de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz no livro de Samuel que Ana teve a sua madre cerrada. E agora ela enfrenta uma rival chamada Penina. Penina começa a afrontá-la. Penina começa a zombar, pois Ana não podia gerar filhos para o seu marido Eucana. Já Penina podia gerar. E Ana começa a passar provações. Mas a Bíblia diz que Ana, em nenhum momento, ela foi para o confronto, ela foi para o revide, ela confrontou as zombarias de Penina. A Bíblia diz que Ana ficou em silêncio e foi orar, porque Ana entendia que o Deus a qual ela servia iria trabalhar em seu favor. Nós precisamos entender que algumas guerras da nossa vida, que algumas guerras dentro de nós, elas são vencidas no silêncio, pois existem batalhas que quem luta por nós
é Jesus. Mas para isso é necessário ficarmos em silêncio. E uma das outras ordenanças a qual Deus passa para Josué e consequentemente ao povo é para levarem consigo a arca da aliança e ela ir na frente. Isso aqui é muito lindo, porque eu entendo alguma lição muito edificante. A arca da aliança, ela representara a presença de Deus. E aqui 2 pontos muito interessantes para nós entendermos. A arca da aliança foi à frente, mostrando que quem estava à frente daquela batalha era o Senhor. Eu e você precisamos entender que quem tem que ir na frente dos nossos projetos é Deus. Coloque Ele na frente dos seus projetos. Coloque Ele na frente dos seus sonhos. Coloque Ele na frente do seu trabalho. Coloque Ele na frente de tudo. Pois quando Ele vai à frente, Ele cuida das demais coisas. E a segunda lição que eu aprendo ainda sobre a Arca da Aliança é que ela foi junto nas batalhas. A Arca da Aliança, ela não foi deixada de fora durante as batalhas, mostrando que a batalha estava acontecendo, mas Deus estava ali protegendo, guardando o povo. Em meio aos seus projetos, leve ao Senhor cada um deles. Em meio aos seus sonhos, leve ao Senhor cada um deles. Não deixe o Senhor de fora em nenhum momento da sua vida. Você está lembrado no livro de João, capítulo de número 2? A Bíblia diz que ali estava tendo um casamento em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus. Acabaram o vinho. E o vinho representa alegria. O vinho representa felicidade. E os convidados ficaram apreensivos. E os convidados ficaram atônitos. Acabou o vinho. Acabou o casamento. Mas havia ali um ilustre convidado, Jesus. E ele transforma a água em vinho. Aquele milagre só aconteceu por um simples motivo. Jesus foi o convidado ilustre. Quer que as coisas dêem certo em tua vida? Convide Jesus para entrar nela. Quer que seus projetos sejam bem-sucedidos? Convide Jesus para entrar dentro dele. Quer que os seus sonhos tenham sucesso? Coloque eles nas mãos de Jesus. Pois quando ele cuida, quando ele está à frente, tudo se sucede bem. E o povo, eles começam a obedecer aquela ordenança dada por Deus. Começam a sitiar a cidade 6 dias, uma vez cada dia. E no 7º dia, eles sitiam a cidade por 7 vezes, assim como Deus havia dado ordem. E na 7ª vez, os sacerdotes
tocavam as trombetas, e após isso o povo gritava, e as muralhas vieram abaixo. E aqui nós extraímos uma importante lição. Não foi o grito que derrubou as muralhas, mas sim foi a obediência daquele povo. Pois gritar sem obedecer é só um gastar de voz, é só um gastar de garganta. Antes daquele povo gritar, primeiro eles obedeceram. A lição que Cristo ele quer nos conduzir através desse tópico é muito simples. Antes do grito, vem a obediência. Antes do gritar, vem o obedecer. Quer que as muralhas elas caiam, obedeça. Quer que os gigantes da tua vida eles caiam, obedeça. Quer que os adversários da sua vida sejam derrotados, tenha o ato de obedecer a palavra, pois a obediência ela vai te gerar provisão. A obediência ela vai te gerar milagre. A obediência ela vai te gerar resultados extraordinários. Josué e o povo obedeceram e eles tiveram vitória. Aqueles pescadores, no livro de Lucas, a Bíblia diz, os chamados dos primeiros discípulos, quando uns pescadores tentaram por uma noite toda apanhar peixes, mas nada apanharam. Mas Jesus, ele chega no cenário, dizendo para eles, lança novamente a rede. Eles lançaram, sob a palavra a qual foi liberada, obediência, e de uma pescaria frustrada, agora eles obtiveram um grande resultado. Ezequiel obedeceu em Ezequiel 37, quando ele estava em um vale de ossos sequíssimos. E a Bíblia diz que após Ezequiel profetizar, aqueles ossos tomaram forma, aqueles ossos voltaram à vida, após o ato de obedecer a palavra do Senhor. Os discípulos obedeceram, Josué e o povo obedeceram. Todos aqueles que obedecem a palavra do Senhor e a seguem, produzem resultados extraordinários, pois a palavra ela gera obediência. Eu finalizo esta mensagem deixando esta lição ao seu coração. Obedeça a palavra do Senhor e terá um ano extraordinário. Obedecer não nos isenta de passar por lutas. Você está lembrado quando Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, vós também irá vencer. O ato de obedecer a palavra não te ausenta de passar por lutas, não te ausenta de passar por problemas, não te ausenta de passar por dificuldades, mas te garante a vitória
em meio aos problemas. Te garante a vitória em meio às dificuldades. Te garante a vitória em meio aos desertos. Te garante a vitória em meio às doenças. Te garante a vitória em tudo aquilo que você se propuser a fazer. A obediência, ela vai te gerar providência. A obediência, ela vai te gerar provisão. Que nós possamos entender e aprender que o ato de obedecer gera para nós provisão, providência. Que você fique com essa palavra.